Vai começar, tá? Eu até esqueci de perguntar se alguém mais ia orar, me perdoa. Eu esqueci. Mas bora lá. Hoje a gente vai estudar o capítulo 8 de Gênesis, tá? Até agora a gente viu sobre o início de tudo. No capítulo 6 a gente viu sobre a história de Noé, né? O 7 também, e o 8 agora vai completar. A Paraxá 2 de Noé, né? Ela vai do capítulo 6, versículo 9, até o capítulo 11, versículo 32, tá? Se alguém quiser anotar. E é legal que aí depois a gente pode fazer o resuminho também, tá bom? Então, bora ler. Alguém quer ler o capítulo 8? Se alguém quiser ler, fica à vontade. Mas eu sei que também todos os horários é difícil, né? De manhã, eu sei que tem muita gente que está trabalhando, e à noite, esse horário, os maridos estão chegando, né? Tá fazendo comida, então bora lá, vai. Eu vou ler. Deus lembrou de Noa, de todo ser vivo e de todo gado que estava com ele na arca. Então, Deus fez um vento passar sobre a terra, e a água começou a baixar. Ô, gente, é interessante, né? Porque toda vez que Deus trazia também algum juízo, ele falava sobre o vento do Oriente, né? E aqui ele fala que veio um vento e começou a passar sobre a terra e a água começou a baixar. E também as fontes das profundezas e as janelas do céu foram cerradas. A chuva do céu foi restringida. Lembra que a gente leu, né, que as fontes das profundezas foram rompidas e começou a sair água das fontes das profundezas, que a gente tinha visto no capítulo 7? Agora cerrou-se. Cerrou-se a fonte da profundeza e também as janelas do céu. No domo também se fechou. E aí parou a chuva na terra. E a água deixou de cobrir a terra por completo. Glória a Deus, né? E depois de 150 dias, a água baixou. Olha o tanto de tempo que eles ficaram dentro da arca, gente. Depois que parou a chuva, mais 150 dias. E, peraí, e no 17º dia do 7º mês, a arca parou sobre as montanhas de Ararat. Eu queria mostrar para vocês aqui sobre as montanhas de Ararat. Opa, aí. Tomara que eu não caia, né? Porque toda vez que eu faço isso, eu caio. Eu não sei o que eu aperto aqui que o negócio desliga tudo. Bom, vamos lá. O Monte Ararat, gente, era um vulcão duplo, tá? E localizado ao leste da Turquia, próximo às fronteiras do Irã com a Armênia, tá? E é a montanha mais alta da Turquia, tem 5.000 metros, 137 de altitude. Então, olha só onde que foi parar a arca, tá? Nessa montanha, lá entre o Irã e a Armênia. Muito alto, né? 5.000 metros é muita coisa, né? E, inclusive, a gente sabe, eu vou até colocar aqui, a arca foi encontrada nessa montanha aí da Ararat. Eu vou até mostrar para vocês. Por que isso é interessante? Porque muitas pessoas não crêem na Bíblia, tá? E por elas não crerem na Bíblia,
fica difícil. Então, quando elas veem uma coisa científica falando que realmente existiu, faz com que a Bíblia, para essas pessoas, né, se torne realmente pelo menos um livro histórico, pelo menos, né? Mas isso é interessante. Quer ver? Deixa eu pôr aqui. A arca foi encontrada. Compartilhar com vocês. Então, olha aqui. Provavelmente, essa é a ruína da arca que eles acharam lá. É aquela coisa, né? Certeza a gente não tem, não, tá? Mas que pelo menos isso aqui, a própria ciência fala que pelo menos é uma evidência, tá? Uma evidência para aqueles que não creem na palavra de Deus. Mas eu creio na palavra de Deus, independente se tivesse essa evidência. Mas isso daí é interessante. Quando as pessoas não acreditam, é interessante, porque olha quantos anos faz isso. E Deus deixou essa ruína para aqueles que são incrédulos, né? Aqueles Tomé da vida. Eu só acredito vendo. Então, que assim seja, né? Deixa eu só parar essa apresentação. Então, vamos lá. E a água continuou baixando até o 10º mês, do primeiro dia do 10º mês, e os cumes da montanha foram vistos. Depois de 40 dias, olha que interessante, a Bíblia sempre traz os 40 dias, 40 anos, né? A gente também é interessante a gente mostrar isso. Olha quantas vezes a Bíblia fala sobre os 40 dias, 40 anos, né? Olha só para vocês, exemplo bíblico, né? Dos 40 dias. O dilúvio, 40 dias e 40 noites ficou chovendo, né? Aí, Moisés no Monte Sinai também passou 40 dias. Ele teve 2 ocasiões distintas nessa montanha. Os israelitas no deserto ficaram 40 anos, num período de prova. Elias e o profeta Jonas passou 40 dias, né, anunciando que Nínive ia ser destruída, se eles não se arrependessem. Elias foi fortalecido por um anjo para caminhar por 40 dias. Jesus, no deserto, passou 40 dias e 40 noites em preparação para o seu ministério. E também a ressurreição e ascensão, também ele passou 40 dias entre a ressurreição e a sua ascensão aos céus. Olha só que interessante, né? E aqui, quando você põe esse 40 dias significado bíblico, fala sobre provas e tentações. Você percebe que todo o tempo aqui está falando sobre ser provado, né? Quando Noé estava na arca, ele foi provado também, né? A sua renovação, a sua fé, a sua purificação. Ali na arca, ele estava se renovando, porque quando ele saísse da arca, ia ter que começar tudo de novo. Então, você imagina a incerteza dele, da família dele, quantos dias eles iam passar na arca até que a água baixasse. Então, era ali uma prova de resistência também, né? E Moisés, os 40 dias que ele ficou lá, talvez ele nem tenha percebido que ele ficou 40 dias, mas as pessoas que estavam esperando ele, com certeza, a gente sabe até o que aconteceu, né? As pessoas deixaram de obedecer e começaram a construir seus, vamos pôr assim, seus baalins, né? Colocou um bezerro de ouro lá para adorar. Os israelitas no deserto murmuraram, 40 anos murmurando. Eu estava até falando com a Sandrinha agora há pouco sobre isso, murmurando, reclamando, eu quero a cebola, eu não aguento mais isso aqui, eu não aguento mais comer maná, eu não aguento mais comer codornizes. Ou seja, falharam, né? Elias, Jonas anunciando 40 dias. Então, tudo isso, gente, tanto para fortalecimento quanto para prova.
Então, Deus sempre coloca esse 40 dias, 40 anos, e nós, né? Hoje a gente se pergunta, será que a gente está aqui nesse desertão, né, sendo provado também? Será que a gente não está sendo provado para ser aprovado? Com certeza. Será que a gente está murmurando? Ou será que a gente está pronunciando, assim como Jonas, pronunciando e anunciando que Yeshua está voltando, né? Será que a gente está aproveitando bem o tempo que a gente tem, esses 40 anos ou 40 dias, ou seja lá, quanto tempo que a gente tem para realmente estar se fortalecendo na palavra de Deus? Então, muitas vezes a gente precisa raciocinar o que a mensagem de Deus está querendo dizer aqui para nós. Porque nesse caso de Noa, a família dele estava completamente nessa arca, refletindo como que seria a vida deles pós-dilúvio. E como que é a nossa vida pós-conversão em Cristo? Será que nós estamos verdadeiramente vivendo para Ele? Porque talvez eles tivessem... Como que seria agora, né? Viver nesse mundo, todo mundo morreu. E nós? A gente morreu para esse mundo depois da nossa conversão. Será que nós estamos aproveitando agora que nós somos de Cristo, recebemos a misericórdia de Deus, recebemos a bênção, a graça para realmente viver o novo de Deus? Porque é isso que Noé ia viver com a família dele, um novo recomeço. E a gente também precisa pensar nisso. Vamos lá. E soltou um corvo. Então, ele, depois de 40 dias, Noé abriu a janela da arca, que ele construiu, e soltou um corvo. Interessante o corvo, né? Porque corvo, também, na Bíblia, é um animal mencionado muitas vezes. Elias também foi alimentado por corvos, né? Enquanto ele estava se escondendo. Ali também fala que Jesus usou os corvos como exemplo para os seus seguidores, mostrando que Deus cuida deles como se, quando não produzem nada para comer, que eles, né, seriam cuidados melhores que os pássaros. Também Jó fala que aqui, peraí, deixa eu ler aqui. A pergunta de Deus a Jó sobre quem prepara o alimento para o corvo quando os filhotes pedem comida demonstra a providência divina para com todas as criaturas. Então, o corvo está aqui não é por acaso, porque ele foi usado muitas vezes na Bíblia, mostrando a providência divina. Então, o corvo, quando ele solta o corvo, e ele voou para um lado, para o outro, até a água ter secado sobre a terra. Então, ele soltou uma pomba depois. Então, o corvo, a pomba. Aí, quando a gente lembra da pomba, a gente lembra o quê? A primeira coisa que vem na mente. Quando Yeshua se batiza com João Batista, quem desce? O Espírito Santo representado no quê? Numa... Né? Então, peraí só um minutinho que eu tenho que abrir para a Priscila. Então, a gente precisa entender que não é por acaso que Deus está colocando um corvo, uma pomba, tá? Para saber se a água tinha baixado. Mas sim, representa a providência de Deus, representa um sinal que Deus ia prover todas as coisas, que eles tinham que descansar na arca e aguardar a providência de Deus. Aguardar a providência, porque viria. Assim como Deus também proveu para Elias, né, o corvo alimentando ele, Deus também proveria. Descansa, aguarda, que no tempo certo vocês vão conseguir sair da arca e aí vocês vão poder plantar, colher, comer
E lembrando que eles já tinham guardado todas as coisas que eles precisavam dentro da arca. E o 9. No entanto, a pomba não encontrou nenhum lugar para descansar os pés. Assim, ela voltou para ele na arca, porque a água ainda cobria toda a terra. Olha só, novamente ele manda a pomba. E ele estendeu a mão, pegou e levou para a arca. Esperou outros 7 dias. 7, número profético. 7, de perfeição, completude e inteireza de Deus. Então, outros 7 dias e soltou outra vez a pomba da arca. E a pomba regressou para ele à tarde, e em seu bico estava um ramo de oliveira recém-colhido. Assim, vamos ver o que a oliveira representa na Bíblia. Por quê? Porque também não está aqui por acaso. Deus está querendo mostrar para você outra coisa importante. Porque a oliveira, ela simboliza, né, o povo de Deus, tá? O povo de Deus. Então, quando a folha de oliveira vem sendo trazida para Noé, representando ali um novo recomeço, um novo nascimento do povo de Deus, aliançado nele. Porque o que foi o dilúvio? O dilúvio não foi isso? Toda aquela iniquidade ia acabar e somente Noé, que era o quê? Que era uma pessoa que tinha uma aliança com Deus. Lembra que a gente viu isso? Estou até folheando aqui para ver qual era o capítulo que... No capítulo 6 fala isso. Noa andou com Deus e ele fez uma aliança com Deus. Então, esse era um novo recomeço. Então, essa pomba, trazendo uma oliveira no bico, significava um novo recomeço do povo de Deus. Um povo que tinha uma aliança com ele, uma dependência nele. A pomba significa o quê? Que Deus estava provendo tudo o que eles precisavam e que eles seriam dependentes. Lembrando que que Adão e Eva, eles negaram essa dependência, não quiseram essa dependência. E agora a família de Noa estava tendo a oportunidade de ter essa aliança e essa dependência com Deus. Então, representa tudo isso. Aí, peraí, que eu vou ver aqui onde que eu parei. Aqui. E a pomba regressou à tarde, com a oliveira recém-colhida, e Noa soube que a água já tinha baixado na terra, e esperou outros 7 dias e soltou a pomba. Novamente o 7. Soltou a pomba, mas ela não voltou mais para ele. E aí, a gente tem que entender que é mais profundo do que a gente possa imaginar isso aqui, tá? Toda vez que Deus ele traz um novo recomeço, e ele está falando aqui sobre o Espírito Santo, sobre uma aliança, sobre a arca, sobre um povo aliançado nele. Ele está falando também sobre o recomeço que nós teremos com Yeshua, tá? Lembrando que eram só 8 pessoas que foram aliançadas. E a palavra diz que os remanescentes também serão aliançados, mas serão poucos os escolhidos. Muitos serão chamados e poucos escolhidos. Justamente por quê? Porque Deus chama. Noé ficou pregando lá 120 anos, chamando as pessoas a se arrepender, mas elas não quiseram. E não entraram na arca. E quando começou a chover, que eles viram que o juízo de Deus tinha chegado, e eles lembraram de tudo que Noé tinha pregado,
Aí eles quiseram entrar na arca, mas o próprio Deus fechou a arca. Assim também será nos últimos dias, quando Yeshua fala que seria como nos dias de Noé. E realmente nós estamos vivendo isso, né? Nós já estamos vivendo isso. Somente quem estiver aliançado e estiver na arca, que é Yeshua, vai conseguir realmente, vamos pôr assim, ser o remanescente, ser aqueles que realmente foram chamados e escolhidos. Por quê? Porque eles foram, realmente, eles se lavaram, se limparam no sangue do Cordeiro. E também é o 7º ano sabático, né? E a gente sabe disso, que Deus, ele fala sobre os 7 dias aqui, porque é o 7º, e é o sabático, é o descanso, é a nova Jerusalém, tá? E que desce adornada, que é a noiva de Cristo. Então, tudo isso está totalmente interligado. Gênesis com Apocalipse. Aí, quando ele fala assim, olha, o 13, no primeiro dia do primeiro mês do ano 601. Esse mês, esse primeiro dia do primeiro mês é Aviv, tá? No calendário bíblico, não é no calendário judaico, tá? Porque no judaico, se vocês entenderem que eles vão comemorar o ano novo agora, em Rosh Hashanah. Eu não sei se é assim que pronuncia, mas é isso aí. Eles comemoram errado, tá? Porque a Bíblia fala que o mês de Aviv, que é o mês de Nisan, ele começa praticamente em abril. Não tem nada a ver com agora, o final do ano, não. Isso daí é uma crença judaica rabínica, que eles falam que é o ano novo judeu, que é agora em setembro, e não é o ano novo bíblico. Esse primeiro dia do primeiro mês vai acontecer lá em abril para nós, tá? Porque é o primeiro dia de Aviv. E isso daí mais para frente, quando for lá em Êxodo, vocês vão entender que isso tem uma importância grande, tá? Porque todas as festas, elas tinham que ser pautadas no mês de Aviv, e não nesse calendário judaico rabínico aí, porque senão não dá certo as festas. Mas as festas não é que vocês têm que comemorar, não é isso que eu estou falando, mas tem que ser no calendário bíblico. Então a água secou completamente da superfície da terra, ou seja, acabou o juízo. Por isso, Noa removeu a tampa da arca e olhou. Sim, a superfície do solo estava seca. No 27º dia do 2º mês, a terra estava seca. Deus disse a Noa: saia da arca. Você, sua mulher, seus filhos, a mulher de cada um de seus filhos que está com você. Traga com você todos os seres vivos que estão em sua companhia. Aves, gado, todo animal rastejante sobre a terra, para que eles possam enxamear-se sobre a terra, serem férteis e se multiplicarem sobre a terra. Assim Noa saiu com seus filhos, sua mulher, a mulher de cada um dos seus filhos, todos os animais, seres rastejantes e aves, tudo que se move sobre a terra, de acordo com as suas famílias, saiu da arca. Quando que a gente vai sair da arca, gente? Quando que a gente vai ter verdadeiro descanso? Quando? Quando Yeshua chegar. Exato. Por quê? Por quê, Claudinha? Por quê? Por quê, Claudinha? Porque daí nós vamos estar na eternidade. Nós vamos chegar na Amém. eternidade. Glória a Deus, glória a Deus. Nós estaremos na eternidade. E aí a gente vai descansar. A gente vai descansar.
no Altíssimo. E aí, Apocalipse 21 fala o quê? Que a tenda de Deus estará com a humanidade. Não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, nem essas coisas terrenas que nós temos hoje. Nem doença, nada, nada. Todas essas coisas, ó, acabou. E aqui, quando Noa desce da arca, e desce os seus filhos, desce todos os animais, Deus fala, enxamei-se, ou seja, multiplicai-vos. E aí ele continua. Noa construiu um altar para Adonai. A primeira coisa que ele fez ao sair da arca foi fazer um altar de adoração para Deus. Ele pegou dentre todos os animais e aves puras e apresentou uma oferta queimada sobre o altar. Olha só a gratidão de Noa. Enquanto o povo no deserto passou 40 anos lá murmurando e sendo ingratos, desleais para com Deus, Noa, a primeira coisa que ele fez ao sair da arca foi agradecer, louvar, ofertar para Deus o que ele tinha de melhor dentro da arca. Aves puras, tá? Animais puros. E Adonai sentiu um aroma doce. Qual é hoje a nossa oferta para Deus? Alguém sabe? E eu tenho certeza que você sabe. O que chega para Deus como um aroma doce, suave? As nossas orações. Glória a Deus, aleluia. As nossas orações, a nossa adoração, o nosso louvor, nosso fruto de lábios, isso que a gente está fazendo aqui agora, chega como um aroma suave, porque todas as vezes que nós buscamos o Criador em espírito e verdade, todas as vezes que nós somos dependentes dele em espírito e verdade, e que nós clamamos, Abba, Pai, sobe para ele como um aroma doce e suave. E Adonai disse em seu coração, nunca mais amaldiçoarei o solo por causa da humanidade, pois as imaginações do coração das pessoas são más desde a sua juventude. Tampouco destruirei novamente todos os seres vivos como eu fiz. Enquanto a terra existir, semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite não cessarão. Vocês entenderam isso aqui? Deus sabia que existiria o bem e o mal aqui. Tanto aqueles que iam amar a Ele de todo o coração, agradecer, ofertar tudo que a gente tem de melhor, também existiria aqueles que não são das minhas ovelhas. E é isso que ele está falando. Por isso que ele não ia mais destruir toda a terra. Todos os seres vivos. Por quê? Porque dentre a humanidade há sempre aqueles que são filhos e aqueles que são, lembra, bodes e as ovelhas? À minha direita fica as ovelhas e à minha esquerda os bodes. Ou seja, sempre vai ter luz e treva, igual ele está falando, verão e inverno, dia e noite, semeadura e colheita. O que ele está querendo dizer? Semear é plantar, não é jogar semente. E colheita. Lembrando que Yeshua falou o quê? Vai ter semente que vai jogar na estrada, não vai vingar. No espinheiro, não vai vingar. Mas vai ter aquele solo bom. E quando jogar no solo bom, ele vai crescer
e vai frutificar. Então, Deus não vai exterminar toda a humanidade porque tem os filhos da luz. Quando ele fizer a colheita, ele vai colher o quê? Os frutos bons. E vai guardar no celeiro. E os que são palha, ele vai queimar. O que ele está querendo dizer é que ele não vai destruir todo mundo. Por quê? Tem os filhos. E é isso que ele está falando sobre uma aliança. Por que ele salvou a família de Noé? Porque eles eram os únicos que andavam com Deus, que tinham dependência dele, que queriam ele, que louvavam ele e que faziam até altar de agradecimento e de oferta queimada. Hoje, se a gente for ver assim, por exemplo, vocês trabalham, a maioria. Quantas pessoas dentro do teu trabalho verdadeiramente amam a Deus em espírito e verdade? Eu não estou falando de religioso. Eu estou falando de pessoas que realmente só Deus sabe, né? Porque assim, se eu olhar superficialmente, eu vou julgar mal. E quem julga todas as coisas é Deus. Mas, se a gente for ver pelos frutos, a Bíblia não fala que pelos frutos conhecereis a árvore. Se a gente for ver pelos frutos, quase ninguém. Mas Deus sabe. Deus julga todas as coisas, mas pelos frutos, quase ninguém. E aí, quando a gente vê que a gente, vamos pôr assim, e eu falo assim, a gente, porque assim, a gente realmente está buscando servir a Ele em espírito e verdade. Mas a maioria não. É um remanescente mesmo. São poucas pessoas. São poucas ovelhas desse aprisco, mas é pouca dos últimos dias. E é triste isso, porque quem aqui não clama, não ora, não pede, não implora a Deus pela misericórdia, pela sua família, pelo seu, sei lá, seu sobrinho, sua irmã, seu irmão, seu tio, enfim, quem não clama? Que Deus seja misericordioso, que alcance esses corações. E, de fato, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho. Mas aí vem a justiça. Tem até uma pergunta muito interessante. Por que Deus permite o sofrimento? Alguém já se perguntou? Porque ele quer a dependência. Toda vez que a nação está saindo fora, está em iniquidade, como esse povo aqui de Noé, estava totalmente iníquo, totalmente sem Deus. Ele permite o quê? A tribulação para gerar filhos. Arrependimento nesses filhos. Porque quanto mais tribuladas essas pessoas estão, é que talvez elas vão olhar para Deus e vão falar: Pai, eu pequei contra ti. Mas quem vai fazer isso? Quem verdadeiramente sente a necessidade de Deus na vida dela. Porque aqueles outros filhos, eles vão fazer o quê? Eles vão se sujar cada vez mais. Quanto mais tribulado eles estão, mais eles se sujam. E aí é o que a gente lê lá em Apocalipse. Que nos últimos dias, quem é limpo se limparia mais e quem é sujo se sujaria mais. Quanto mais a pessoa está afundada numa tribulação terrível, mais ela está buscando bebedeira, imoralidade, idolatria, ocultismo. Ela busca qualquer coisa menos Deus. E esse povo fazia exatamente isso. Qualquer coisa menos Deus, a não ser Noé andou com Deus. E andar com Deus é isso, gente, é dependência dele. É você descansar nele.
É tudo isso que a Noa e a história de Noa está mostrando para nós. É o descanso de Deus, é a dependência, é a providência divina. Tudo, tudo, tudo é esperando em Deus, sendo um com Ele. É isso, é ser filhos, verdadeiramente filhos, aguardando o Pai agir na sua vida, e não com a força do seu braço. E eu acho tão bonita a história de Noa, porque ele fez exatamente como Deus mandou. Quem de nós aqui faz exatamente como Deus mandou? Ele fez. Ele obedeceu completamente a Deus. Em tudo. Até nos detalhes da arca, que ele nunca havia feito. Então, isso serve para nós de exemplo de quão maravilhoso Deus é, de quão Ele cuida de nós, mas a gente precisa também ser esse filho obediente, assim como Noa, fazendo exatamente como Deus mandou fazer, obedecendo as leis, os mandamentos, sendo um com Ele e amando o nosso próximo como a nós mesmos. É isso. A gente não vai incumpridar muito esse capítulo, porque eu vou parar no 8. Amanhã a gente lê o 9, porque a gente já começou tarde, né? E eu queria que vocês falassem para mim o que vocês acharam, o que vocês viram a mais nesse capítulo, que eu não vi, se vocês têm algum outro conhecimento para passar também. Eu queria que vocês também falassem. Eu sei que vocês têm vergonha, mas pode falar. Porque é interessante. Porque às vezes vocês viram uma outra coisa que eu não falei. E é legal vocês falarem. Não? Ninguém? Ó, eu vou até soltar uma risadinha aqui, ó. Ó. Ai, socorro, Deus! Poxa, mesmo. Eu não tô falando que eu acho tão gostoso você falando, a gente chega cansado assim, do trabalho, eu tô amando. Ai, meu pai. Mas tá bom. É mesmo. Eu acho o máximo. Ai, é bom demais. Mas, glória a Deus. Então tá. Resumindo, então, tá? A gratidão. Que a gente tem essa gratidão, né? Das promessas de Deus, descansar em Deus e saber que Ele providencia tudo que a gente precisa. E aí a gente termina, né, esse estudo maravilhoso de Noé e da sua família, com a esperança de que, em breve, nós também vamos descansar no milênio. Tá bom, minhas amadas? Um beijo. Obrigada, Chi. Um beijo. Obrigada, beijo. Deus abençoe. Até amanhã. Boa noite. Até amanhã. Até amanhã.